destruir. Por que, Senhor, permites que esta pessoa use até mesmo tuas próprias palavras como arma contra mim? Quero que você saiba desde já que Deus não está alheio ao seu sofrimento. Na verdade, Ele está mais atento ao que você está passando do que você imagina. O Salmo 56:8 nos diz algo extraordinário. Tu contas os meus passos quando ando fugitivo. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus está contando cada lágrima que você derrama, registrando cada injustiça cometida contra você, anotando cada palavra cruel, cada manipulação, cada acusação falsa. O narcisismo não é apenas um termo psicológico moderno. A Bíblia está repleta de personagens que manifestavam esses traços: arrogância, falta de empatia, manipulação, inveja, necessidade constante de admiração, sentimento de direito sobre os outros. Pense em Nabucodonosor erguendo uma estátua de si mesmo e obrigando todos a adorá-la. Em Amã, que não suportava que Mordecai não se curvasse diante dele. Em Absalão, que se achava no direito de usurpar o trono de seu próprio pai, Davi. E se você está sofrendo com alguém assim, seja um cônjuge, um líder, um familiar, um colega de ministério, precisa entender que a batalha não é apenas emocional ou psicológica, é espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Mas aqui está a promessa que quero que você segure com toda a sua força. Deus nunca permitirá que um narcisista tenha a última palavra sobre sua vida. Nunca. Mesmo quando parece que eles estão vencendo, mesmo quando parece que eles conseguiram isolar você, diminuir sua influência, manchar sua reputação, Deus está trabalhando nos bastidores de maneira que você nem sequer pode imaginar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Nas próximas palavras, vou compartilhar com você não apenas como identificar as táticas do narcisista, mas principalmente como Deus age quando alguém tenta destruir seus filhos amados. Porque acredite, quando um narcisista tenta te destruir, ele não está apenas contra você, está contra o próprio Deus que vive em você. Quero que você se prepare para uma palavra que vai restaurar sua autoridade espiritual, que vai renovar sua identidade em Cristo, que vai te dar estratégias divinas para não apenas sobreviver, mas prosperar mesmo sob o ataque narcisista mais feroz. Porque é exatamente nos momentos em que o inimigo tenta te destruir que Deus manifesta seu poder mais extraordinário. Como diz Isaías 59:19. Quando vier o inimigo como um rio, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Prepare seu coração. Esta não é apenas uma mensagem de consolo, é uma convocação para a batalha espiritual. Uma batalha que no reino de Deus você já venceu antes mesmo de começar a lutar. Antes de prosseguirmos, quero que você respire fundo e declare em voz alta: se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque esta é a verdade que o narcisista mais teme que você descubra, que não é o poder dele que determina seu destino, mas o poder de Deus em você. Deus tem algo poderoso para te revelar hoje. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre esse desafio que você está enfrentando. O narcisista que tenta te destruir não sabe que está, na verdade, ativando um dos princípios mais poderosos do reino de Deus na sua vida. Um princípio que encontramos na história de José, quando ele finalmente confronta seus irmãos que tentaram destruí-lo. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50,
20. Este é o momento de descobrir o que Deus faz quando um narcisista tenta te destruir e como ele pode transformar até mesmo essa dolorosa experiência em algo que servirá ao seu propósito eterno em sua vida. Primeiramente, precisamos entender a natureza do ataque narcisista contra você. O narcisista não ataca aleatoriamente. Ele ataca precisamente aquilo que vê como ameaça ou aquilo que cobiça. Se você está sendo atacada, é porque há algo em você que o narcisista ou teme ou deseja possuir. Talvez seja seu dom, sua unção, sua influência, sua paz interior, seu relacionamento com Deus, sua integridade, sua capacidade de conexão genuína com as pessoas. O rei Saul não perseguiu Davi porque Davi era insignificante. Perseguiu-o precisamente porque reconhecia nele a unção que ele mesmo havia perdido. O faraó não mantinha os israelitas escravizados porque eles eram fracos. Fazia isso porque temia seu crescimento e potencial. Jezabel não odiava Elias porque ele era impotente. Odiava-o porque reconhecia nele um poder espiritual que ameaçava seu controle. Portanto, minha irmã, quando você é alvo de um narcisista, a primeira coisa que Deus faz é revelar, através desse ataque, o valor do que ele colocou em você. O ataque é, ironicamente, uma validação do seu chamado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11, 12. Quando Jezabel ameaçou matar Elias após o confronto no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, caiu em depressão e pediu para morrer. Ele havia acabado de experimentar uma das maiores manifestações do poder de Deus: fogo caindo do céu, chuva após anos de seca, e ainda assim, a ameaça de uma narcisista o levou a um estado de medo e desespero. Parece familiar? Quantas vezes, mesmo após experimentarmos a fidelidade de Deus, permitimos que as ameaças e manipulações de um narcisista nos levem ao medo? Mas veja o que Deus fez com Elias naquele momento crítico. Primeiro, ele cuidou de suas necessidades físicas, enviou um anjo para alimentá-lo. Muitas vezes, subestimamos como o abuso narcisista nos afeta fisicamente, drenando nossas energias, roubando nosso sono, minando nossa saúde. E o primeiro ato de Deus é restaurar aquilo que o narcisista tentou destruir: seu bem-estar físico e emocional. O anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-o e disse: levanta-te e come, porque muito longo te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, 7, 8. Depois, Deus se encontrou com Elias, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas na voz mansa e delicada. Quando um narcisista faz tanto barulho em sua vida, com acusações, gaslighting, difamações, rompantes, emocionais, Deus fala com você na quietude, na serenidade, na intimidade que o narcisista não consegue invadir. Então, vem a parte mais surpreendente. Deus não disse a Elias para voltar e confrontar Jezabel. Não o instruiu a tentar mudar Jezabel ou a provar que estava certo. Deus deu a Elias uma nova missão, novos relacionamentos, Eliseu, e a promessa de que no tempo certo ele mesmo lidaria com Jezabel. Este é muitas vezes o padrão de como Deus age quando um narcisista tenta te destruir. Ele restaura sua força, fala intimamente com você e depois reorienta sua missão.
afastando seu foco do narcisista e trazendo-o de volta para seu propósito maior. Você não foi chamada para gastar sua vida tentando convencer um narcisista da sua autoestima. Não foi chamada para provar seu valor a alguém que, por conta de suas próprias feridas, é incapaz de reconhecer o valor de outros. Seu chamado é muito maior que isso. Os narcisistas, em sua arrogância, esquecem-se de um princípio bíblico fundamental. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quando um narcisista se levanta contra você, você pode ter certeza que ele não está apenas contra você. Está posicionando-se contra o próprio Deus. E isso nunca termina bem para o narcisista. Vamos examinar a história de Amã no livro de Ester. Amã era o epítome do narcisismo. Precisava que todos se curvassem diante dele, enraivecia-se quando não recebia a admiração que achava merecer e estava disposto a exterminar um povo inteiro por causa de seu orgulho ferido. Ele visou especificamente Mordecai, um homem que, como você, simplesmente estava sendo fiel a Deus. O plano de Amã parecia estar funcionando. Ele havia conseguido um decreto real para destruir os judeus. Havia construído uma forca especificamente para Mordecai e estava certo de sua vitória. Do ponto de vista humano, Mordecai e seu povo estavam condenados. Mas Deus estava trabalhando invisível e poderosamente nos bastidores. Uma série de coincidências começou a ocorrer. A insônia do rei, a leitura das crônicas reais, exatamente na parte em que Mordecai havia salvo a vida do rei, a entrada inesperada de Amã na corte no momento exato, a interpretação errada por parte do rei das ações de Amã e o resultado. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester havia declarado quem ele era. Ester 8:1. Não apenas o plano de Amã foi frustrado, mas Mordecai foi elevado à posição que Amã ocupava e recebeu exatamente as honras que Amã tanto cobiçava. Este é outro padrão da ação de Deus. Aquilo que o narcisista planeja para sua destruição, Deus transforma em instrumento para sua elevação. A forca que Amã construiu para Mordecai tornou-se o instrumento da própria execução de Amã. As acusações que seus irmãos fizeram contra José levaram-no exatamente à posição em que poderia salvá-los mais tarde. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Salmo 118:22. Mas talvez você esteja se perguntando, se Deus é tão poderoso assim, por que ele não simplesmente impede o narcisista de me ferir desde o início? Esta é uma pergunta profunda, que toca no mistério dos caminhos de Deus. Parte da resposta podemos encontrar na história de Davi. Deus permitiu que Saul perseguisse Davi por anos, não porque Deus se agradava do sofrimento de Davi, mas porque aqueles anos de perseguição e adversidade estavam formando em Davi o caráter necessário para ser não apenas um rei, mas um rei segundo o coração de Deus. Nos salmos escritos durante esse período de perseguição, vemos Davi aprofundando sua dependência de Deus, refinando sua identidade além dos títulos e posições, aprendendo a buscar a validação de Deus e não dos homens. Foi no deserto da rejeição que Davi compôs algumas das palavras mais belas e profundas da Escritura, palavras que continuam a consolar milhões de pessoas até hoje. O apóstolo Paulo explica este princípio em 2 Coríntios, de 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou, como José declarou a seus irmãos, vós bem intentastes mal contra
Mim, porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. O narcisista que tenta te destruir não percebe que está, na verdade, participando de um plano divino maior. A formação do seu caráter, o aprofundamento da sua dependência de Deus, o refinamento da sua vocação e o preparo para uma missão que, sem esse refinamento pelo fogo, você não estaria pronta para cumprir. Agora, deixe-me ser bem clara. Reconhecer que Deus pode usar até mesmo o abuso narcisista para um propósito maior não significa de forma alguma que Deus aprove ou cause esse abuso. Jesus foi absolutamente claro. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18:6. Deus leva extremamente a sério o abuso cometido contra seus filhos. E se você está em uma situação de abuso, seja emocional, espiritual, verbal ou físico, não estou sugerindo que você deva simplesmente suportar em nome de um suposto crescimento espiritual. A sabedoria e o discernimento são essenciais para determinar quando é tempo de estabelecer limites firmes, buscar apoio de autoridades ou comunidade, ou mesmo afastar-se completamente da pessoa narcisista. O que estou dizendo é que, seja qual for a situação em que você se encontra, Deus não desperdiçará seu sofrimento. Ele é o Redentor Supremo, capaz de transformar até mesmo suas feridas mais profundas em fontes de cura para outros. Vamos agora às estratégias espirituais que Deus nos dá para lidar com narcisistas que tentam nos destruir. Estas não são apenas táticas defensivas, são armas poderosas do nosso arsenal espiritual. Primeira estratégia: fortaleça sua identidade em Cristo. O narcisista tentará constantemente redefinir quem você é, chamando-a de louca, incompetente, difícil, exagerada, sensível demais, espiritualmente imatura. Ele tentará convencê-la de que seu valor está no que você faz para ele, na sua utilidade para seus propósitos. Mas Deus diz: já estás limpa pela palavra que te tenho falado. João 15:3. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Sua identidade não é negociável, não está em discussão, não pode ser revisada pelo narcisista. Você é quem Deus diz que você é: amada, escolhida, redimida, capacitada, filha do Rei dos Reis. Você notará que quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira tática de Satanás foi tentar fazê-lo questionar sua identidade. Se tu és o Filho de Deus. Esta é sempre a primeira linha de ataque, fazer você questionar quem você é. E a resposta sempre deve ser ancorada não em seus feitos, seus dons ou no que outros pensam de você, mas na palavra imutável de Deus. Segunda estratégia: pratique o discernimento espiritual. Jesus nos instruiu: sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. O narcisista vive em um mundo de engano, frequentemente enganando primeiro a si mesmo e depois aos outros. Você não pode confiar em sua realidade distorcida, em suas promessas vazias, em seus momentos de aparente arrependimento que rapidamente se revertem em novos ciclos de abuso. O discernimento espiritual envolve aprender a distinguir entre a verdade e a mentira, entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do acusador,
entre a culpa legitimamente sua e a culpa que o narcisista está projetando em você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Seu entendimento é renovado quando você satura sua mente com a verdade da palavra, não com as distorções do narcisista. Terceira estratégia: estabeleça limites saudáveis. É impressionante como Deus aprecia limites. No início da criação, ele estabeleceu limites, separando a luz das trevas, as águas de cima das águas de baixo, a terra do mar. O próprio conceito de santidade envolve separação, distinção, limites. Jesus, embora perfeitamente amoroso, estabelecia limites constantemente. Ele se retirava da multidão para orar. Recusava-se a ser manipulado por expectativas alheias. Não respondia a todas as perguntas. Não corria para atender cada necessidade imediatamente. Estabelecer limites com um narcisista não é falta de amor ou de perdão. É um ato de mordomia da saúde mental, emocional e espiritual que Deus lhe deu. É reconhecer que você não é Deus e, portanto, seus recursos são limitados. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Guardar seu coração significa ser intencional sobre o que você permite entrar e o quanto você se expõe a influências destrutivas. Quarta estratégia: engaje-se na guerra espiritual. O narcisismo, embora seja uma condição psicológica, tem raízes espirituais profundas. O orgulho que caracteriza o narcisismo foi o primeiro pecado do universo, quando Lúcifer disse: "Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo." Isaías 14, 14. Quando você lida com um narcisista, está enfrentando não apenas feridas psicológicas e padrões comportamentais, mas fortalezas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Isso significa que sua estratégia não pode se limitar a técnicas psicológicas ou de comunicação. Você precisa orar, jejuar, declarar a palavra, repreender no nome de Jesus, cobrir-se com o sangue de Cristo, vestir toda a armadura de Deus descrita em Efésios 6. Lembre-se: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Note a ordem. Primeiro, sujeição a Deus, depois, resistência ao diabo. Muitas vezes queremos resistir à manipulação e ao abuso, mas sem primeiro estabelecer nossa total dependência e submissão a Deus. E assim, nossa resistência carece de poder. Quinta estratégia: cultive comunidade autêntica. O isolamento é uma das táticas favoritas do narcisista. Ele tentará separar você de qualquer pessoa que possa oferecer uma perspectiva diferente da dele, que possa apoiá-la ou validar sua realidade. Deus, por outro lado, é fundamentalmente relacional, existindo desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita comunhão. Ele criou a humanidade para relacionamento e estabeleceu a igreja como um corpo, onde nenhum membro deve funcionar isoladamente. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, 9, 10. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Você precisa de outras pessoas, pessoas saudáveis,
maduras, cheias do Espírito, que possam oferecer perspectiva quando sua realidade está sendo distorcida, que possam orar quando você está fraca demais para orar, que possam te ajudar a discernir a voz de Deus quando tantas vozes conflitantes estão gritando em seus ouvidos. Sexta estratégia: pratique o perdão sem ingenuidade. Jesus foi absolutamente claro quanto à necessidade de perdoar, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14. No entanto, perdoar um narcisista não significa voltar ao mesmo padrão de relacionamento. Não significa confiar cegamente em alguém que tem um longo histórico de quebra de confiança. Jesus nos instruiu a ser prudentes como as serpentes. Afinal, o perdão é primariamente entre você e Deus. É você liberando seu direito à vingança, entregando o narcisista à justiça de Deus, escolhendo não ser consumida pelo ressentimento e amargura. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Sétima estratégia: espere pelo tempo de Deus. Quando você está sofrendo, quer alívio imediato. Quer que Deus intervenha agora mesmo e remova o narcisista da sua vida ou transforme-o miraculosamente. E Deus certamente pode fazer isso. Ele é o Deus do impossível. Mas frequentemente, Deus opera no tempo que mais beneficia seu plano maior. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. José teve sonhos proféticos anos antes de ver seu cumprimento. O povo de Israel clamou por séculos antes do Messias chegar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Confiar no tempo de Deus não é passividade ou negação, é fé na sua soberania e bondade. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 41:3. Oitava estratégia: foque-se na sua missão, não no narcisista. É fácil tornar-se tão consumida pelo abuso narcisista que todo seu tempo, energia e atenção se voltam para tentar entender o narcisista, prever seus movimentos, evitar seus gatilhos, responder às suas acusações, recuperar-se dos seus ataques. Mas Deus tem um chamado para você que é maior que esse relacionamento problemático. O narcisista adoraria pensar que ele é o centro do seu mundo. Não dê esse prazer a ele. Neemias oferece um exemplo poderoso. Quando seus inimigos tentavam distraí-lo, manipulá-lo e ameaçá-lo para impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, sua resposta foi firme. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6:3. Use este período difícil para clarificar e fortalecer seu chamado. O narcisista não define seu propósito, Deus o faz. E muitas vezes o ataque mais feroz ocorre justo antes do seu maior avanço no reino. Nona estratégia: cultive contentamento em Deus. O narcisista vive em perpétua insatisfação, sempre precisando de mais admiração, mais controle, mais tudo. Em contraste, o apóstolo Paulo declara: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de estar saciado e de passar fome,
de ter abundância e de passar privação. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 e 13. O contentamento espiritual é uma das maiores proteções contra a manipulação narcisista. Quando você encontra sua satisfação em Deus, não pode ser controlada pela aprovação ou desaprovação do narcisista. Quando você sabe que Deus é sua porção, como diz o Salmo 16, 5, tu mantens o meu destino, você não é facilmente abalada por ameaças de abandono ou promessas de recompensa. 10ª estratégia: espere a vindicação de Deus. Quando você é falsamente acusada, quando sua reputação é manchada, quando suas intenções são distorcidas pelo narcisista, é natural querer limpar seu nome, provar sua inocência, convencer os outros da sua versão. Mas observe o exemplo de Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Jesus confiou sua vindicação ao Pai, e no tempo certo Deus o exaltou ao mais alto lugar. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2, 9. Sua reputação, em última análise, está nas mãos de Deus. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 37, 3, 6. Uma das coisas mais dolorosas quando se lida com um narcisista é a sensação de injustiça. Você pode ver tão claramente a hipocrisia, a manipulação, a crueldade, mas muitas vezes os outros não conseguem ver. O narcisista pode ser extremamente habilidoso em projetar uma imagem pública de virtude, enquanto reserva seu veneno para momentos privados. Isso pode criar uma dissonância cognitiva esmagadora. A diferença entre o que você experimenta e o que os outros veem. Você pode começar a duvidar da sua própria percepção. Será que sou eu que estou exagerando? Será que sou eu a louca? Talvez você já tenha ouvido o termo gaslighting, uma forma particularmente insidiosa de manipulação psicológica, onde o abusador faz a vítima questionar sua própria sanidade, memória ou percepções. O nome vem de uma antiga peça de teatro, onde um homem manipula sua esposa para acreditar que está ficando louca, em parte diminuindo gradualmente as luzes a gás da casa, enquanto insiste que a iluminação permanece a mesma. Este é o território onde muitos narcisistas operam com maestria. Eles reescrevem a história. Eu nunca disse isso, quando você claramente os ouviu dizer. Eles distorcem suas intenções. Você só está tentando me controlar, quando você estabelece um limite saudável. Eles generalizam. Você sempre exagera quando você expressa legítima mágoa. Mas Deus vê tudo. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10, 26. Este é tanto um alerta quanto uma promessa. É um alerta para quem manipula e engana, lembrando que nenhum segredo permanecerá oculto para sempre. E é uma promessa para quem sofre em silêncio, garantindo que, no tempo de Deus, a verdade virá à luz. Em Eclesiastes 12:14 lemos: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom, seja mau. As manipulações do narcisista, as mentiras, as distorções, as crueldades secretas, tudo será exposto. Não por vingança, mas porque a luz da verdade é a natureza fundamental de Deus.
Lembre-se do caso de Acabe e Jezabel contra Nabote. Eles usaram falso testemunho para assassiná-lo e roubar sua vinha. Por um breve momento, parecia que tinham conseguido. Mas Deus viu tudo, e ele enviou Elias com uma mensagem. Assim diz o Senhor: mataste e ainda usurpaste a herança? Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. 1 Reis 21:19. A vindicação de Deus pode não vir no seu cronograma preferido. Ela pode não vir da maneira que você espera, mas ela virá, porque Deus é justo. Enquanto isso, o que Deus faz? Ele fortalece você na batalha. Como diz Isaías 40, 29 e 31, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando você está exausta de lidar com as demandas insaciáveis, as acusações infundadas, as explosões emocionais, as manipulações intermináveis do narcisista, Deus renova suas forças de uma maneira que desafia a compreensão humana. Paulo testemunhou isso quando orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. A resposta de Deus não foi remover o problema, mas prometer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Este é talvez o aspecto mais surpreendente do que Deus faz quando um narcisista tenta te destruir. Ele usa a própria situação para moldar em você um caráter e uma força espiritual que não poderiam ser desenvolvidos de outra forma. C.S. Lewis escreveu em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor, disse Lewis, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. A dor causada por um narcisista pode ser o megafone através do qual Deus te chama para uma intimidade mais profunda, uma identidade mais firmemente ancorada nele, um ministério mais poderoso para outras pessoas feridas. Pense em José, vendido como escravo por seus irmãos narcisistas, falsamente acusado, esquecido na prisão. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, não porque se agradava do seu sofrimento, mas porque estava preparando-o para uma missão que salvaria nações. No final da história, José pôde dizer sinceramente: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis 50, 20. O narcisista intentou sua destruição, mas Deus transformou essa intenção em instrumento para seu crescimento, refinamento e, ultimamente, elevação. Em Romanos 8, 28, Paulo nos dá uma promessa poderosa: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas, não são apenas as coisas boas, são todas as coisas, incluindo os ataques narcisistas mais cruéis, que Deus pode e vai transformar para o seu bem, se você permanecer firmemente conectada a Ele. E qual é o propósito final de Deus para você? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Deus está formando Cristo em você. E, ironicamente, a fornalha ardente do relacionamento com um narcisista pode ser um dos instrumentos mais eficazes para esse processo de transformação. Isso não significa que você deve permanecer passivamente em situações abusivas. Há momentos em que o amor a si mesma e a responsabilidade pelo seu bem-estar e o de outros, como seus filhos, exigem que você estabeleça limites firmes se
Afaste, busque ajuda, ou mesmo corte completamente o relacionamento com o narcisista. Mas significa que qualquer que seja a situação em que você se encontra, Deus está trabalhando em você e através de você. Nada está desperdiçado, nenhuma lágrima cai sem ser contada, nenhuma ferida fica sem propósito redentor. Em 1 Pedro 5,10, encontramos uma promessa extraordinária. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Note a sequência. Depois do sofrimento vem o aperfeiçoamento, a confirmação, a fortificação e o fortalecimento. É como se Deus dissesse: eu permitirei um tempo de prova, mas depois virei com força total para restaurar você em níveis que nem imagina possíveis. Estamos nos aproximando do fechamento desta mensagem e quero que você leve consigo algumas verdades finais, firmemente ancoradas na palavra de Deus. Primeira verdade: o narcisista não é seu juiz. Só existe um juiz legítimo do universo, e não é o narcisista em sua vida. Há um só legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Tiago 4,12. Não importa quantas acusações o narcisista lance contra você, quantos veredictos ele pronuncie sobre seu caráter, suas intenções, suas capacidades, seu chamado, ele não tem autoridade espiritual para definir quem você é. Essa autoridade pertence exclusivamente a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. A condenação do narcisista não tem poder sobre você quando você está firmemente estabelecida em sua identidade em Cristo. Segunda verdade: Deus vê tudo e a justiça dele prevalecerá. Você pode se sentir invisível, não ouvida, incompreendida, mas Deus vê cada detalhe do que está acontecendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. As manipulações do narcisista podem enganar outros, podem até mesmo temporariamente confundir você, mas nunca enganam a Deus. E a palavra nos assegura: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Terceira verdade: você crescerá através deste desafio. A promessa de Deus não é apenas de sobrevivência, é de transformação. E não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5:3-4. O ataque narcisista não terá a última palavra sobre sua vida. O que o inimigo planejou para sua destruição, Deus usará para sua construção. O fogo destinado a consumir você será transformado no fogo que purifica, fortifica e prepara. Quarta verdade: você não está sozinha nesta batalha. Você tem o próprio Deus lutando por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E você não está sozinha humanamente também. Há outros que entenderam a natureza do abuso narcisista, que viveram experiências semelhantes, que podem oferecer sabedoria, conforto e direção.
Busque essa comunidade. Seja essa comunidade para outros que estão passando pelo que você já passou. Chegou o momento de orarmos juntas. Vou guiá-la em uma oração de libertação, restauração e comissionamento. Sinta-se à vontade para repetir estas palavras em seu coração ou em voz alta. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que estou ferida, confusa e muitas vezes esgotada pela batalha contra o narcisismo em minha vida. Talvez eu tenha questionado Teu amor, Teu cuidado, Tua justiça enquanto suportava manipulação, gaslighting, abuso emocional ou espiritual, desvalorização e rejeição. Hoje, escolho olhar além do narcisista para Ti, o verdadeiro juiz, o verdadeiro pai, o verdadeiro pastor da minha alma. Rejeito cada mentira que foi falada sobre mim. Rejeito a falsa culpa que me foi imposta. Rejeito as falsas expectativas que me foram colocadas. Escolho perdoar. Não porque o que foi feito é aceitável, mas porque não quero carregar o peso do ressentimento. Entrego o narcisista em Tuas mãos, confiando que Tua justiça prevalecerá. Peço pela cura das feridas do meu coração. Peço pela restauração da minha identidade. Peço pela renovação da minha mente para que eu possa discernir a verdade da mentira, a manipulação da comunicação genuína, o abuso do amor verdadeiro. Declaro que o narcisista não define quem eu sou. Tu defines quem eu sou. Sou amada, sou escolhida, sou capacitada, sou chamada para um propósito que transcende este relacionamento doloroso. Quando o inimigo vier como uma inundação, levantarás bandeira contra ele. Faço esta declaração de fé. Aquilo que foi planejado para me destruir, Tu usarás para me fortalecer. Onde houve morte, trarás vida. Onde houve confusão, trarás clareza. Onde houve escuridão, trarás luz. Recebo Tua comissão para usar minhas próprias feridas como fonte de cura para outros. Através da minha experiência, poderei estender a mão àqueles que estão onde eu estive, oferecendo a esperança e a sabedoria que recebi de Ti. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice o transborda. Salmo 23. Esta é a minha confiança, que o narcisista não terá a última palavra sobre minha vida. Tu terás, e Tua palavra sobre mim é vida, propósito, restauração e poder. Em nome de Jesus, amém. Minha querida irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Saiba que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Salmo 34, 7. E lembre-se sempre, e nisto temos confiança, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14, 15. Você sobreviverá a isso. Você crescerá através disso. Você triunfará sobre isso. Não porque você é forte por si mesma, mas porque você serve a um Deus que especializa em transformar cruzes em coroas, feridas em sabedoria, cicatrizes em testemunhos. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20, 21.
Deus nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. O mundo diz: abra-se. A Bíblia diz: proteja-se. Não estou dizendo que devemos viver com máscaras. Estou dizendo que existe um lugar chamado sabedoria. E é nesse lugar que mora o discernimento de quando e como se revelar. Quantas mulheres, sedentas por amor, por pertencimento, por conexão, entregaram as páginas mais íntimas de suas histórias a pessoas que não sabiam nem folhear sem rasgar. Falam de seus traumas, confessam suas culpas, contam seus erros, choram suas dores, tudo na esperança de serem acolhidas. Mas, muitas vezes, o que encontram é julgamento, frieza, ou pior, manipulação. A armadilha da transparência é essa. Ela se apresenta como sinceridade, mas se for seda, fora do tempo, fora do discernimento, ela se torna exposição vulnerável. E exposição demais, cedo demais, não gera conexão, gera desgaste. O Senhor Jesus foi o homem mais verdadeiro que já andou sobre a terra. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele não confiava em todos. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. João 2:24. Você compreende isso? Jesus conhecia os corações. E por isso, ele escolhia com quem compartilhar o dele. Se o Filho de Deus era seletivo, quanto mais eu e você precisamos ser. Há um engano que ronda muitos corações femininos hoje. Achei alguém que me escuta. Vou contar tudo. Mas, minha amiga, só porque alguém escuta, não quer dizer que entenda. E só porque entende, não quer dizer que valorize. Sabe o que a sabedoria diz? Espere, observe, discirna. Quem é essa pessoa? Ela teme a Deus? Ela valoriza o sagrado? Ela já provou com atitudes que honra o que você sente? Você precisa entender, há coisas em você que são sagradas, e o sagrado não se joga aos pés de qualquer um. A Bíblia diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7:6. Cada detalhe do seu passado, cada lágrima que você derramou, cada segredo que você carrega, são pérolas. E pérolas são protegidas, não exibidas. Estudos e experiências de vida mostram que mulheres que compartilham intensamente no início de um relacionamento, ou até mesmo em amizades, frequentemente sentem cansaço emocional, insegurança e arrependimento. Por quê? Porque estavam tentando construir intimidade, quando na verdade estavam derramando-se sobre solo ainda seco. E isso gera uma dor silenciosa, a dor de ser mal interpretada, a dor de ser usada, a dor de não ser valorizada. Mas há uma saída, chama-se moderação emocional. Chama-se sabedoria espiritual. Chama-se guardar o coração em Deus. Ouça, guardar não é reprimir. Guardar é reconhecer que nem todo mundo merece o melhor de você no início. Guardar é confiar que o Espírito Santo vai mostrar, no tempo certo, quem é confiável e quem apenas parece ser. E enquanto isso, você preserva o mais precioso, sua paz. Porque cada partilha desnecessária rouba um pouco da sua energia emocional. Cada exposição precoce abre uma nova porta para críticas, comparações ou até mesmo abusos emocionais. Guardar-se é amar-se. Guardar-se é confiar que Deus está no controle da sua história. Há poder em ser seletiva, há poder em dizer, não é hora de contar isso ainda. Há poder em orar em silêncio por algo que o outro ainda não entenderia. E quando você guarda o coração com Deus, você se torna forte, você se torna respeitada. Você se torna, como diz a Escritura, uma mulher sábia que edifica sua casa. Provérbios 14:1. E é essa sabedoria, essa moderação divina, que abre espaço para o próximo capítulo desta mensagem. Porque quando você aprende a se guardar, você começa a ser vista com respeito. Minha amiga, se no capítulo anterior falamos sobre o risco de se expor demais, hoje eu quero que você vá um passo além comigo. Porque há algo ainda mais delicado e mais decisivo no modo como você se entrega emocionalmente. A moderação com que você se revela define o respeito que você vai receber. A verdade
é simples, mas poderosa. O excesso de palavras pode diminuir o seu valor percebido. A Bíblia nos dá uma chave de sabedoria. Até a tola, quando se cala, é tida por sábia, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Provérbios 17:28. Em outras palavras, o silêncio bem dosado é uma forma de sabedoria, e sabedoria sempre inspira respeito. Mas vivemos numa geração que corre, que entrega tudo rápido demais. Relacionamentos que mal começaram já recebem segredos, histórias profundas, memórias dolorosas e o pior, sem que o outro tenha mostrado maturidade para ouvir. Minha amiga, preste atenção. Você não precisa contar tudo para ser amada. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito de imediato. E nem todo homem que ouve valoriza. Estudos têm mostrado que quando uma mulher se revela por completo no início de uma relação, há uma tendência natural do outro baixar a guarda. Não para se aproximar, mas para desconsiderar. É duro ouvir isso, eu sei, mas a verdade liberta. E você merece saber a verdade. Não porque você valha menos, mas porque, infelizmente, o ser humano caído não valoriza o que não precisa conquistar. É por isso que o mistério não é manipulação, é proteção, é discernimento, é um ato de sabedoria. Quando você se entrega inteira sem que o outro tenha provado caráter, você ensina, sem querer, que ele não precisa lutar por nada. E o que vem fácil não é valorizado com profundidade. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Às vezes, sem perceber, é a nossa pressa de ser aceita que sabota o respeito que tanto desejamos. Então quero te encorajar. Não confunda moderação com frieza. Você pode ser doce, generosa, presente e ainda assim ser firme. Você pode ser empática e ainda manter seus limites. A mulher de valor sabe que o respeito nasce daquilo que é preservado. Você já viu uma joia sendo exposta em qualquer vitrine, sem proteção, sem vidro, sem alarme? Claro que não. Joias são protegidas. E sabe por quê? Porque elas valem muito. E você, minha amiga, vale muito mais do que qualquer joia. Deus te fez rara, te revestiu de dignidade e colocou em você segredos, sonhos, valores que não devem ser lançados a qualquer um. A Bíblia diz em Provérbios 11:22, como joia de ouro no focinho de um porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. É uma imagem forte, mas clara. Beleza sem sabedoria se torna vulgar, mas beleza com sabedoria é invencível. Quero te dar um conselho simples, mas prático. Antes de contar algo íntimo, faça a si mesma 3 perguntas. Essa pessoa tem estrutura emocional para lidar com isso? Se ela usar isso contra mim, qual será o prejuízo? Eu estou falando para me conectar ou para ser validada. Se a resposta for fraca, silencie. Se a dúvida for grande, espere. Se o Espírito Santo te incomodar, guarde. Porque há tempo para tudo debaixo do céu. E o respeito nasce quando você entende o tempo certo de falar. Moderação, minha amiga, não é ausência de sentimentos. É a sabedoria de não deixar o sentimento atropelar a honra. É a arte de revelar-se aos poucos, permitindo que o outro vá descobrindo com reverência quem você é. E quando isso acontece, quando você se revela com propósito, com calma, com direção, o respeito nasce naturalmente. E o amor verdadeiro floresce sobre a base sólida da honra. Não é sobre parecer inacessível, é sobre não se entregar a quem ainda não sabe receber. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto, a importância de proteger suas convicções centrais. Porque uma mulher que não negocia seus valores inspira o tipo de admiração que o mundo não consegue explicar. Você se lembra do que falamos antes? Que moderação não é frieza, mas sabedoria, e que o respeito nasce daquilo que se protege. Pois bem, agora vamos tocar em algo ainda mais profundo: seus valores, sua fé, suas convicções mais centrais. Porque não basta moderar o que você revela. Você também precisa proteger o que acredita.
A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. E esse conselho é para todos, mas especialmente relevante para você, mulher de valor. O mundo quer fazer você duvidar do que carrega dentro de si. Quer que você se curve, que diminua, que relativize. Quer que você aceite o raso, mesmo quando sua alma clama por profundidade. Mas, minha amiga, ouça com atenção. Um relacionamento que exige que você sacrifique suas convicções não é um relacionamento, é uma armadilha. Deus colocou em você um senso de certo e errado. Colocou uma bússola moral. Colocou fé, princípios, limites saudáveis. Isso não é negociável, é sagrado. E quantas vezes vemos mulheres abrindo mão dessas verdades só para manter um homem por perto? No começo, parece pequeno. Ele não gosta quando eu falo de Deus. Ele ri quando eu digo que vou à igreja. Ele acha exagero eu não querer dormir com ele agora. Mas aos poucos, o coração vai cedendo. E a consciência vai silenciando. E quando você percebe, já não ora como antes. Já não busca a Deus com a mesma sede. Já não fala mais sobre fé com naturalidade. Por quê? Porque, sem perceber, você se ajustou. Você recalculou os seus valores para caber dentro de alguém que nunca teve espaço para Deus. Mas eu te digo hoje, com amor e verdade, toda vez que você silencia sua fé para agradar um homem, você está rejeitando aquele que te ama mais do que qualquer homem jamais amará. O seu valor não está em ser aceita, está em permanecer firme, mesmo que rejeitada. A Bíblia nos mostra exemplos disso. José, no Egito, poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Seria mais fácil, mais confortável, mas ele preferiu perder a reputação do que perder sua retidão. Daniel poderia ter comido da mesa do rei, mas preferiu vegetais e água a comprometer sua consciência. E você, o que está disposta a preservar, mesmo que custe um relacionamento? Quero te contar uma história real. Uma jovem mulher conheceu um homem encantador, bonito, inteligente, atencioso. Mas ele dizia: religião é coisa de gente fraca. Ela se calou, pensou: talvez eu o convença com o tempo. Mas quanto mais o tempo passava, mais ela se afastava de Deus. Até que um dia sentiu um vazio profundo. Percebeu que estava tentando manter viva uma relação, enquanto sua alma estava morrendo espiritualmente. E então, ela fez algo que exigiu coragem. Ela pausou o relacionamento. Disse: preciso voltar para Deus. Preciso recuperar minha fé. Você sabe o que aconteceu? Ele se afastou, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque quando alguém se afasta porque você escolheu a Deus, esse alguém nunca foi uma bênção. E o mais bonito, tempos depois, ela conheceu alguém que não apenas respeitava sua fé, mas orava com ela. Sonhava com ela, buscava a Deus ao lado dela. Minha amiga, o homem certo não vai rir da sua fé. Ele vai orar com você, ele vai querer crescer com você, ele vai admirar sua firmeza, não tentar arrancá-la. Se ele zomba da sua devoção, fuja. Se ele diz que crente é tudo fanático, fuja. Se ele ignora sua paixão por Deus, não é paixão verdadeira. É distração do inferno. Seu relacionamento com Deus é o alicerce da sua identidade, é sua força, sua visão, seu propósito. Quando você entrega isso para agradar alguém, você está dizendo ao céu: essa pessoa vale mais que a minha obediência. E não vale, minha amiga, nunca vale. Guarde sua fé como se fosse seu último fôlego. Não discuta com quem não respeita. Não debata com quem debocha. Testemunhe com firmeza, viva com constância e confie no tempo de Deus. Há homens que se convertem ao verem a firmeza de uma mulher e há outros que vão embora. Ambos são resposta de Deus. O homem que te ama vai se apaixonar também pelo Deus que você ama. Vai respeitar o seu tempo, vai esperar com paciência e vai olhar para você e dizer: eu admiro sua fé, eu quero isso também. E isso, minha amiga, é o começo de algo que o inferno não consegue destruir. E agora que falamos de valores, vamos olhar para outro ponto importante, aquele que muitas acham ser mais seguro de
Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing roots we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out of night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent eves. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh,